De número 23 a seguir, um texto muito conhecido, Davi. Quem nunca ouviu uma pregação sobre Davi? Mas toda pregação liberada na unção, na graça, alinhada aos céus, ela vem com um tempero novo. E esta mensagem vem da parte do céu para extrairmos algumas lições para a nossa vida hoje. Oh Espírito Santo, és bem-vindo nesse lugar. 1 Samuel capítulo de número 17 e o versículo de número 23 a seguir. Amém, glória a Deus, aleluia. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Texto, todos conhecem o texto e contexto, uma das histórias mais trabalhadas desde menino. Eu sou a 4ª geração de cristão. Meu bisavô, seu Santino, meu avô, seu Ailton, meu pai, todos nasci bichinho de igreja, coisinha de igreja. E eu ouvi dezenas e dezenas de vezes, mas nos últimos dias, olhando com um olhar espiritual, eu tenho extraído lições tão maravilhosas da vida de Davi. E tudo começa quando Deus chama um homem chamado o profeta, e ele diz assim: Samuel, chamado Samuel, vá à casa de Jessé. Ali eu tenho escolhido alguém. E eu começo a olhar o que no coração de Deus fez com que ele amasse, escolhesse a Davi. Qual foi o diferencial? O que houve em Davi? Eu sempre ouvi que Davi era o menor da casa. Davi era aquela rapa do tacho, aquele filho caçula. Lá em casa Edilane é a caçula. Ele era o filho caçulinha. Então o pai automaticamente ele apresentou os irmãos mais velhos. E a Bíblia fala que Davi era um menino de gentil aspecto. O que era? Ele não era um homem feio, não. Ele era um ruivo, mas disse que era um homem lindo, era um homem bonito. Porém não tinha uma aparência de guerreiro. Olhando no original, o que é de gentil aspecto? Era como se os irmãos dele tivessem a aparência de um ator de Hollywood, daqueles filmes de ação, Arnold Schwarzenegger, Rambo, algum desses camaradas, e Davi fosse mais parecido com o Leonardo DiCaprio, num lugar onde a força, a brutalidade dos homens tinham, opa, esse tem aparência de rei. E você vai olhar que a história se desenrola, que Samuel entra e diz: olha, hoje aqui o Senhor escolheu alguém para ser rei de Israel. E obviamente é uma notícia sensacional. Da minha casa vai sair aqui o presidente. E aí ele deve preparar um churrasco. Matou ali um bezerro, fez uma churrascada, costela. Vamos dar essas imaginação. Vamos caminhar nas entrelinhas. E o profeta lá, não sei se cantaram louvor, se tivesse o Éder, certamente ele ia ministrar lá. E o negócio estava pegado quando o profeta diz: é o momento, é a hora, passa o primeiro. Irmão, imagina um desfile de moda. Vem, abra-se as portas, vem ele, Abinadab, Samar, foram passando, mas começa com Abinadab, 1,89 m de altura, o homem tem músculo tonificado. Quando Samuel se olhou, é esse. Ele foi preparando tudo e Deus disse: aquieta-te, não é esse, mas esse é bonito, esse é fortão, esse tem aparência de rei. Olha para o camarada, rapaz, você bota ele numa carruagem, quando entrar Israel vai vibrar. E Deus disse: não é esse. Vem o segundo, Eliabe, Abinadab. Toca uma segunda música, vamos dar asas à imaginação. Senhoras e senhores, na passarela, o segundo filho de Jessé. O camarada tem, vamos imaginar um alemão bonito, de olhos azuis chegando. A Bíblia fala que o profeta se impressiona com todos que vão passando. E ele diz: certamente esse é o homem a quem eu ungirei rei de Israel. Ele é mais bonito, ele é mais, ele é de feição impressionante. É esse o homem. E Deus disse: calma, homem, não é esse. Não é. Segundo, terceiro, Samar, não é esse. E a Bíblia fala que todos passam, e você sabe, ficou Davi. Acabaram-se os mancebos, ele diz: eu tenho um, mas eu acho que não pode ser ele, porque esses aqui são todos uns cabra forte, grande. Ele é de gentil aspecto. Davi não é assim alguém que, rei, não, é mais assim, para qualquer outra coisa, menos rei. Aí eu fiquei sempre lendo, mas o que agradou a Deus? Que ele olhou para uma casa, é um menor. Eu gostei desse camarada, e eu vi algumas coisas em Davi, alguns atributos muito maravilhoso. E eu vi até, sempre me falaram que Davi era a rapa do tacho, era o menor da casa. Eu vi algumas teorias que Davi era um filho de uma outra esposa. Eu não sei qual era a teoria. Agora eu sei de uma coisa: a economia daquele lugar era agropastoril. Os homens, eles viviam ou eram agricultores ou eram pastores. E ao que dar a entender, a família de Jessé cuidava de rebanhos de ovelhas.
E eles confiaram esse rebanho a nada mais, nada menos que Davi. Se ele era o menor da casa, eu não sei, se ele era a rapa do tacho, mas o pai disse: olha, eu tenho alguns empregados, eu tenho algumas pessoas, mas o rebanho eu confio a Davi. O texto diz que ele era tão comprometido com essas ovelhas, que na região onde leões esfoimados atacavam os rebanhos, a Bíblia fala que esse menino defendia essas ovelhas com unhas e dentes. Um dia ele disse: olha, eu estou no campo e se algum leão tenta pegar uma das minhas ovelhas, eu invisto, eu vou na funda, eu invisto, eu afugento ele, mas as minhas ovelhas ele não toca. Eles, olha, ursos atacaram já o meu rebanho, e eu investi contra eles. Querido, eu vejo alguém que além de um músico, além de um homem que salmodiava, que criava salmos, além de um adorador, era alguém comprometido com ovelhas. O que você está aplicando, Felipe? A primeira aplicação desta singela mensagem: neste presente século, a geração que Deus vai levantar para mudar a história da nação brasileira é uma geração comprometida com ovelhas, pessoas que têm a capacidade de dizer: olha, o meu amor por ti te faz te levar. Não é fácil, querido, ser comprometido com ovelha. Não é fácil muitas das vezes levar alguém. Temos a nossa carga pessoal, tem a empresa, tem os negócios, tem as contas, tem as dificuldades. Às vezes eu digo: meu Deus, eu tenho uma empresa e tenho uma igreja para pastorear. Será que eu não devia pagar, remunerar bem um pastor e deixar para mim só administrar? Mas Deus disse: não, quem eu levantei é alguém que tem comprometimento com ovelha. Samuel não é Abinadab, não é Eliabe, não é Samar. Por quê? Os meus olhos contemplaram alguém que está comprometido com ovelhas. Você pode dizer: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim, porque almas é o meu negócio. O que você espera, querido? Essa semana eu vi um convite da Rede Globo para Pablo Vittar comandar um programa infantil. As letras, 2 letras, ele diz: vai passar mal, eu piro a sua mente com o meu corpo sensual. Detalhe, é um homem cantando para outro homem, e a Rede Globo julgou que esse homem tem capacidade de gerir um programa para criancinhas. A gente olha as novelas e tem uma aula tremenda para quem quer entrar no tráfico. Tem uma aula de mãe e filha se relacionar com o mesmo homem. Uma aula de traição, de engano, de tudo que não presta. Doutrinações satânicas em milhares de lares brasileiros. Você entende quando eu falo de guerra espiritual? Você olha a política, nunca vivemos uma crise tão aguda, agônica. Uma crise tremenda que quebrou 3 tripés da sociedade. Infraestrutura, por exemplo. Você vai olhar a segurança pública e saúde só no estado de Santa Catarina. 1 milhão de catarinenses estão esperando nas filas do SUS, esperando por um exame. Você olha a segurança pública e tem comandos criminosos que alegam ter 30 mil filiados. Sabe o que é 30 mil homens de arma na mão, que quando vem um comando do presídio, eles estão dentro de Joinville, de São Paulo, das capitais, para destruir com uma cidade. Isso é o império das trevas que cresce a cada dia. A indústria cinematográfica, nunca foi feito tantos filmes com violência explícita, assassinatos, o sangue jorra, e as pessoas consomem dia após dia. As letras, tem uma menina que lançou uma música, que ela diz: eu sento e quico devagar. A música deu 74 milhões de visualizações. Os adolescentes consomem isso. Outra moça chamada Maiara, isso fizeram uma outra música, que ela diz: eu deixo esse cara, tu largue essa mulher, a gente vai viver a vida como Deus quiser. 175 milhões de visualizações no YouTube, é o que as pessoas consomem dia após dia, e a igreja fica anêmica, apática. Querido, o inferno está usando todas as ferramentas para destruir a igreja. A igreja está às vezes sendo se regredindo, está ficando pequena. As pessoas estão preferindo os entretenimentos do que vir cavar os poços interiores. Querem um avivamento externo, que chuva venha, e Deus está dizendo: não, eu não tenho mais esse avivamento. O avivamento que eu tenho é uma igreja que vai acessar poder de Deus, vai cavar no seu interior, e de lá vai fluir esses rios de água viva. A Bíblia, eu estou falando isso para você não ter medo do diabo, mas para você se posicionar, porque Jesus não manda a gente ter medo. Ele diz: resistir ao diabo. Nós somos a última resistência. Quando nós sabemos quem nós somos em Deus, nós fizemos oposição ao reino das trevas. Só a igreja ainda pode dar sabor a essa terra. O diabo está de manga arregaçada, mas eu creio que Deus me traz como uma voz profética para brotar uma chama no nosso coração, de dizer: Deus, eu não sei eles, mas eis-me aqui, usa-me nesta terra para fazer oposição a toda a obra do diabo.
Comprometimento com a ovelha é isso, querido. A gente deixa do exibicionismo, quem é mais, quem é menos, quem aparece, quem não aparece. A gente não liga mais. A gente começa a olhar para o reino, onde era. A gente começou uma campanha, eu, Felipe, Edilane, 3 jovens, Pedro, Tiago e João. A gente foi orar, e quando eu estava orando, dizendo: Deus, eu quero poder e autoridade para poder fazer algo especial, diferente. E Deus me fazia ouvir o grito de milhões de almas sedentas, destruídas, acabadas, almas que padecem, que caminham a passo largo para o inferno. Eu olhei para tudo à minha volta: eu vou deixar tudo aqui, meu Deus, não vou levar nada, cedo ou tarde eu vou partir desta terra. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Deus deu atributos para nós, Deus deu talentos, e a gente às vezes não acredita, a gente fica medíocre e acha que não há poder em nós. Deus olhou para Davi e viu alguém comprometido com ovelha, alguém que estava nesse pensamento, alinhado aos céus, dizendo: Deus, eis-me aqui. E Deus disse: não, Samuel, não te atentes para a aparência, eu olho o que está no coração. Querido, está chegando um tempo na nação brasileira que nunca teve tão propício para um avivamento, que Deus provoca a gente. Deus provoca. Olha, Israel, eu vou permitir que tu seja assolada, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, eu vou sarar. Deus está querendo ver a gente se levantar para desejar poder. Ele está tentando te provocar a igreja para se levantar e dizendo: não, peraí, tem alguma coisa errada, nós vamos nos posicionar. Deus está provocando a gente, não é para a gente ter medo, é para a gente resistir, querido. Creia e ore por um avivamento, não um avivamento exterior, mas um avivamento que começa em nós, interior. Aleluia. Então traz ele, Jessé. Trouxeram, ele entrou, foi ungido, e diz que um tempo não obstante dali, aquele menino, ele é diferenciado, porque um dia ele vai para uma batalha, e ele, olha como Deus, ele espera que a gente faça além daquilo que esperam da gente. Porque o pai chama ele e diz assim: rapazinho, escuta, meu filho, dá visão. Teus manos estão guerreando, já faz dias, semanas, eu não recebi notícia, não sei como é que está o negócio. Tu vai lá, traga-me notícias da guerra e leva essa comida aqui. Então, resumindo, ele era um entregador de marmita e um menino de recado. Você vai ver como é que está a guerra, entrega aqui, ó, um queijo, um leite, vai lá, fala com teus irmãos, entrega a comida e me diz, e volta para me dizer. Só que ele chegou na hora que o exército de Israel alinhava-se para a batalha. Então imagina, dá asas à imaginação. Para ler a Bíblia, eu não sei se é porque eu sou meio maluco, fantasioso, mas eu gosto de ler assim. Então imagina que ele está chegando empolgado, menino, batalha, exército toda. A gente se empolga, às vezes passa aqueles caminhão do exército, a gente não dá uma olhada diferente. Então imagina que ele deve ter chegado empolgado quando toca aquela corneta. Muito soldado, eu imagino, se alinhando, escudo, vamos, Israel, vamos lá, todo mundo ali. Aí o outro exército também se alinha para a batalha. Dizem os historiadores e eruditos que eles estão numa colina, tem uma planície no meio, então uma está numa região um pouco montanhosa, uma região íngreme, e o outro exército também. Então ninguém tinha coragem de avançar e subir, porque a desvantagem era do exército que avançava. Então tinha uma planície no meio, mas também ninguém queria descer para a planície. Ataca, não ataca, até que um homem, vocês conhecem, Golias, saiu do outro lado. O detalhe é que diz a Bíblia que esse homem tinha 2,95 m. Eu não tenho nem 2 metros, então é um homem que, segundo os eruditos, ele tinha 400 quilos, ele não é gordo, ele é músculo puro. A Bíblia fala que ele está usando uma cota de malha que, com média de 57 quilos, só uma proteção de ferro. Ele está usando uma armadura toda de bronze, tem um escudeiro. Ele tem uma lança que aponta, tem mais ou menos 6,7 kg. Ele é uma máquina de matar. E ele vem, ele tem uma voz tão forte que diz a Bíblia que todo o exército ouvia. Ele dizia: Israel! Aquela voz ecoava em todo o exército. Não vamos sacrificar os nossos exércitos. Vamos propor um combate aqui. Eu proponho um combate, e se eu vencer, vocês servirão a nós. E a Bíblia fala que os soldados de Israel fugiam apavorados, dizendo: viste aquele homem? Certamente levantou-se para nos afrontar. E ali ele vinha fazendo aquilo há muito tempo. E aí chega a ser um pouco assim humorístico, que o Davi chega e diz: ei, eu arrebento com esse camarada. Irmão, ou é maluco ou tem muita unção de Deus, pastor. Eu enfrento ele. Qual é o prêmio? O que dão para quem derrubar ele?
o irmão dele vem e briga. Você é exibido. Quem está cuidando das ovelhas? Volta. Que mal fiz eu, meu irmão? Eu tenho coragem, eu enfrento. Engraçado, o Eliabe lá em casa é um machão. O Abinadab lá em casa diz que aqui fica tudo calado. Depois do desafio, e é engraçado que quando o crente ele está no homem natural, ele apenas olha a grandeza do Golias, do gigante. Olha, viste aquele homem, o que Davi viu? Quem é esse incircunciso? Resumindo, quem é esse camarada que não tem o selo de realeza nele? Quem é esse camarada que não tem a marca da promessa nele? Quem é esse endemoniado que ousa afrontar o exército do Deus vivo? Quem é ele? Enquanto eles olhavam para o tamanho do gigante, ele olhava para a incircuncisão. Irmão, não há demônio do inferno que resista ao poder do nosso Deus. Não tem espírito contrário ou maligno. Não há nada que resista. Eu sou fruto de uma mulher que um dia cancerosa, a irmã Isabel, a minha avó, meu avô frequentava a igreja e ela veio para Floripa e o câncer entrou em metástase, enraizou-se, do útero enraizou. Aí o médico fez todos os exames, rádio, a químio, aí disse: Isabel, 30 dias no máximo. Não morra no hospital, mulher. Morra perto dos teus. Aproveite os dias perto dos teus queridos. E ela volta para a Laguna com a sentença de morte, só pele e osso, mal caminha sozinha. Aí chega seu Santino, meu avô, e disse: Isabel, eu estou indo numa igreja aí chamada Deus é Amore. Vamos lá. Não tinha Assembleia de Deus na época na cidade de Laguna, só em Tubarão. Para nós tem 60 anos. E aí, mas lá tinha Deus é Amor. Então tu vai lá. E ela, para não desagradar um pedido de um pai amoroso, foi descrente, sem fé alguma. E disse que naquele dia tinha um irmão que passava a madrugada com Deus antes do culto. Aquela pessoa que não tem muita letra, mas tem autoridade e o poder de Deus. Disse assim: mulher, vem aqui na frente. E ela disse que quando ele impôs as mãos sobre ela, ela disse que um calor subiu dos pés. Ela ficou assustada. E ela foi para casa, terminou naquilo, mas comeu, bebeu. E aí passou uma semana, 2, 3, um mês, não morreu, não vai morrer não. Talvez que preparando terreno de cemitério, caixão e tal. E nada da mulher morrer. Morreu aos seus 70 e poucos anos, depois de ter ganhado toda a família para Jesus. Uma explosão de poder dentro daquela cidade. Você está entendendo? Isso que a gente deixou de cultivar, a gente não acredita mais. Cada dia eu converso mais e eu vejo os meus companheiros desanimados, sem fé. Esses dias eu estava vendo uma mensagem do Hernandes. A gente, pastor, tem que se alimentar. Eu estava vendo o Hernandes pregando. Ele estava contando a história de um pastor seminarista, que ele disse que ele foi num seminário, e como ele era um seminarista, para uma conferência, ele disse: não era normal me convidar. Conferência lotada, o povo. Só que o pastor, para ter o calor da companhia, levou ele para casa. E aí, quando ele chegou na casa, chegou uma mulher apavorada, dizendo: pastor, tem misericórdia, a minha irmã está quebrando tudo dentro de casa. Ela está possuída por um demônio que já 4, 5 homens não conseguiu segurá-la. O pastor: por sorte eu tenho um homem de Deus aqui. O seminarista está aqui. Não está no hotel, não, está aqui. Ele vai lá orar. O seminarista disse que na hora as pernas esmoreceram. Não, pastor, não vim para isso. Não tenho, não vim. Ele disse: não, você vai assumir a tribuna para pregar para o povo? Você não tem autoridade e poder? Vamos lá, homem. Não teve escolha. Entrou. Ele estava contando que quando ele entrou, a mulher estava transfigurada. Porque às vezes tem demônio que traz a pessoa até no cu de libertação, já viu? Nem sempre é demônio. Tem demônio que é tão inteligente que trouxe a pessoa até no cu de libertação. Quem é tu? Eu sou o fulano de tal. Não, irmão. Eu já enfrentei possessões, elas nunca pisam na igreja. Elas estão lá trancadas em vales de depressão. Os piores demônios. E essa mulher é um caso desse. Uma mulher oprimida, possuída. E quando ele entrou, a mulher deu um murro no rosto dele, tão forte que ele caiu. Ele disse que a vergonha, ele contando, pastor Hernandes Dias Lopes contando, e aquilo mexeu muito comigo. Quando ele caiu no chão, ele contando, pastor Hernandes, naquele momento a humilhação foi tão grande. Imagina que vergonha, imagina por mim. Que vergonha, a humilhação foi tão grande que o meu sentimento foi como se eu fosse Sansão no meio dos filisteus. Um monte de ímpetos. Chegou o pastor, chegou o homem de Deus, e ela me deu um murro no rosto. Eu caí estarrado no chão, sem autoridade, envergonhado. E como eu caí, eu fiquei, e as lágrimas começaram a descer. E eu disse: Deus, eu busquei muito ali na minha faculdade, no meu curso superior, mas eu nunca busquei poder. E agora eu vejo que não adiantou nada eu ter minha carteira de seminarista, minha carteira de pastor, e não ter poder do céu na minha vida.
vida. Deus, agora eu vejo que não adiantou eu ser membro, frequentador e não ter autoridade e poder na minha vida. Deus, me dá uma chance, Deus, de mudar a minha história. Quando ele começou a orar, as lágrimas desciam. Diz que a mulher caiu do outro lado, em outro cômodo. Quando caiu, ele se levantou e ele disse que viveu uma experiência para toda a vida, nunca mais, ficou aquela lição eterna. E aquilo repercutiu dentro da minha alma. Eu disse, meu Deus, a gente pega esses livros e fica enfiado dentro do gabinete, lendo, e às vezes a gente ora tão pouco. Satanás, ele age ele quer autoridade, porque ele chegou para Jesus e disse, Jesus, está aqui o templo, ó. Se prostrado tu me adorar, eu tudo te darei. E Jesus sabia, opa, ele quer uma brecha para ter autoridade. Ele quer ter, porque somente a Deus adorarás. O que ele está querendo? Autoridade. Muitas das vezes a gente perde autoridade e poder e dá para Satanás. Qual é o portal? Pecado, querido. Qualquer pecado, dos menores a maiores, a gente dá autoridade. Muitas das vezes a gente vem para o culto da vitória, o pastor ora e nada acontece, porque a gente não entende que Deus já nos deu autoridade. Você precisa entender a tua posição em Deus. Quem é você? Davi tinha essa convicção. Opa, eu conheço o Deus que eu sirvo, eu tenho autoridade e poder. Quem é esse circunciso? A notícia chega em Saul, rapidinho. Saul, tem um camarada aí que diz que arrebenta Golias. Então manda. E aí chamaram, e era Davi. Aí ele tenta persuadir Davi a não ir. Diz assim, ei, olha para ele, rapaz. Ele é guerreiro desde a sua mocidade. Ele é um Anderson Silva, rapaz. Se tivesse um UFC, o camarada era um Anderson. É campeão. Ele tem um cinturão de matador. Tu é um menino. Ele diz, alto lá. Porque enquanto eu estava em oculto, eu estava tendo experiência. Às vezes Deus esconde a gente. E aí a gente fica lá tendo experiência. O que foi? Que experiência? Eu já enfrentei ursos e leões. Mas tu já foi. Mas foi. E aí disseram, diz o texto, e viram que ele tinha valor. Às vezes que Deus vai te esconder em desertos, como levou Elias para um deserto, para Sarepta, fornalha. Você vai dizer, meu Deus, o que é isso, pai? Calma, querido, Deus está treinando os teus músculos espirituais, porque está chegando um momento onde tu vai enfrentar Golias, mas primeiro enfrenta urso e leão. Não te intimida, deixa Deus te esconder. Mas pastor, não me enxerga. Mas Felipe, o obreiro, o líder, querido, fica na brecha, porque há um Deus que tudo vê, Ele está te contemplando. Aleluia. Então traz minha armadura. Daí entrando no texto, a Bíblia fala que quando Samuel lá atrás vai ungir Saul, ele era o maior homem de Israel. Samuel, tu vai ungir o rei de Israel. Quem é ele? O ombro que se destacar acima de todos os ombros. E era Saul. Então ninguém é louco de pegar uma armadura de um homenzarrão, vamos imaginar de 1,90 m, e botar no menino. Então se colocar essa armadura nele, certamente servia. A Bíblia é clara em dizer, ele não era acostumado. Diz que ele botou aquela armadura bonita de Saul. Começou a andar, ele disse, não, isso aqui eu pareço um Transformers, um robô, não vai dar. Não dá, eu preciso de mobilidade, de agilidade. Não era acostumado. Mas tu vai lutar com o que, Davi? Com espada? Ele disse, não, eu não sei. Não sabe, Davi? Não. Você vai lutar com lança então? Não. Você é bom de arco e flecha? Ele diz, não. Eu domino bem uma funda. Não é irônico? Vai enfrentar um homenzarrão de quase 3 metros de altura, de 400 quilos. O cara tem escudeiro, tem tudo. Ele diz, eu tenho uma funda. Mas uma funda e lá vai Davi com uma funda enfrentar Golias. Imagina, irmão, aquele homem que ameaçava dizendo, cadê o campeão para duelarmos? Ele dizia, Golias, cala a boca que já tem um cara aqui que vai te enfrentar. E aí vem Davi de gentil aspecto, com uma funda na mão. Ele ficou nervoso, ele não gostou. Ei, porventura eu sou algum cão para te vires a mim com pau e com pedras? Ele ficou nervoso. Eu vou te matar aqui nesse campo, de modo que nem velório vai ter. As aves do céu e as feras vão comer a tua carne. Eu vou te matar hoje aqui. Aí eu olho o Davizinho, ele sabia a experiência que tinha, sabia o Deus que ele tinha. E ele disse, tu vem a mim com espada, com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos.
Autoridade e poder, irmão. O diabo conhece gente de autoridade e poder. Às vezes olha para a tua aparência, não vão te dar nada, mas quando tu abrir a boca na autoridade de poder, vão ter que se curvar e entender que Deus é na tua vida, que tu é homem ou mulher de batalha. Mas Felipe, tu é jovem, eu tô com a minha idade avançada, irmão. O Moisés era um velhinho de 80 anos pastoreando umas ovelhas, viu um mato que não pegava fogo, não se consumia, entrou lá. Quando ele chegou pertinho, Deus chama ele pelo nome. Eu te conheço pelo nome: Moisés. Quem é? Sou eu. Tira a sandália dos teus pés. Por quê? Porque está começando o ministério novo da tua vida, irmão. Não tem idade, não tem tempo. Mas eu sou adolescente, irmão. É você que Deus vai usar na terra. Te coloca na brecha com autoridade e poder, porque Deus quer levantar uma geração nesse Brasil que vai revolucionar esta nação. Você crê? Levante a tua mão e diga: Deus, eis-me aqui, Senhor. O menino era bom mesmo. Pegou 5 pedrinhas num riacho, pedras provavelmente lisas, tinha aerodinâmica boa, e só precisou de uma para derrubar. O Espírito Santo pega aquela pedra e faz virar um míssil. Pá! Cravou na fronte do Golias. Vi um seminário um dia que o cara dizia que eles tinham até tudo travado de armadura, só que às vezes tinha um respirador no elmo, que eles olhavam por grades. Não sei se era isso, mas eu sei que a pedra cravou na fronte do Golias. Ele só precisou de uma pedra. Agora eu tenho uma aplicação para a nossa vida, irmão. Isso me fez chegar aqui. Quando eu fui lá, 7 anos atrás, eu vi o Helder cantando, eu sentado lá na Assembleia de Deus Tubarão, dor de coluna, doente, enfermo, uma situação. Teve semana, a gente comia a semana inteira ovo frito, irmão, que não tinha grana para carne. Eu olhava no açougue, e aí ele cantando: muda minha história, abraça minha alma. E eu dizia: Senhor, será que tu tem poder para mudar minha história? Eu tenho tantos sonhos dentro do meu coração, há uma chama tão acesa. Será, Senhor? Sabe como é que eu cheguei aqui? Usando esse exemplo de Davi, ele lutava com uma funda. Ele era bom naquilo que ele fazia. Que me dava na igreja, eu procurava fazer o melhor. Uma vez disse assim: ó, Felipe, tu pode ser o zelador da igreja, ou é pra já. Peguei 1 litro de quiboa e disse: essa igreja vai ficar cheirosa, o piso branco. Só que é relativo, que é cheiroso para mim, às vezes é catinguento para outra pessoa, é ruim. Limpei a igreja com quiboa, metade da irmão tinha alergia. Aquele dia não teve culto, ficou meia dúzia de crente com a janela aberta, mas eu disse: eu vou ser o melhor zelador. Fui pro som: eu vou ser o melhor sonoplasta. Me desculpe, sonoplasta, mas eu era marrento. Cheguei lá: eu vou ser o melhor sonoplasta. Eu vim, olhava e tal, queria ser. Senhor, é uma funda que eu tenho que fazer o meu melhor, porque é através dela que um dia eu vou chegar lá na frente. Lá na frente, Davi lutava com tudo, com armadura. Um dia eu olhei assim um negócio, 220, 110. O que será esse botão? Vamos se aventurar. Pá! Queimou tudo. Sabe aquela música? No Santo dos Santos, a fumaça. Ficou o braço numa fumaça assim, cara moreno, do carvão que subiu do amplificador. Terrível. Jesus amado, fui pregar um dia, minha primeira pregação, queridos, abra a tua Bíblia no livro do Exodó. Proferindo coisas erradas. Jesus me ajuda. Queria ser bom, mas foi lutando para fazer o melhor em cada detalhe que eu fazia. Foi que a gente chegou aqui. E aos meus 28 anos, hoje pastorei uma igreja. Esse ano Deus me deu uma empresa no vale. Eu digo: Deus, e agora? Lá que nós só tem peixe. Então mexe com peixe. Mas como? Eu não tenho nenhum dinheiro. Aí estou com meu telefone: ó, tem um crédito aqui liberado para o senhor na caixa. O fundo de garantia que o TEM me liberou agora, há uns tempo atrás. Quanto que é? 2.000, comprei tudo de tainha. 2.000. E agora? Fiz 10 conto dos 10.000. E agora? Vou investir numa câmera fria. E começamos assim, sabe quando é o que é Deus purinho? Deus purinho. Aí comprei um carro novo, bonito. Mas esse carro eu não posso botar no peixe. Deus: não, está aqui, pega. E Deus foi abençoando. E Deus foi abençoando. O chamado, ele atrai 2 coisas. Ele é inevitável: dinheiro e reconhecimento. Você já viu um mendigo influenciando em Joinville? Você já viu? Eu não vi, irmão. Mas Deus pega alguém do nada, do zero, e se ele tem preparo espiritual, Deus honra ele acima de sobremaneira. Quando você entende, porque tem gente que não, peraí, pastor, primeiro eu estou com essa empresa, quando ela engrenar o senhor vai ver, aí eu vou estar lá, o senhor vai, o senhor que me espere. Aí daqui a pouco: não, pastor, tem que esperar mais para o ano que vem. E ele não entende que os sonhos dele estão dentro do chamado dele. É dentro do chamado que ele vai encontrar toda a realização. Camarada às vezes quer prosperar e nada dá certo. Eu tentei,
Tinha uma canção que diz: não tente sozinho, você não vai conseguir sem a ajuda de Jesus. Por que você está tentando sozinho aí? Por que você não se rendeu a esse chamado? Tudo que você quer, a palavra chama-se plenitude, está dentro do chamado. Eu tentei, irmão, eu não queria ser pastor de igreja. Eu gostava de surfar lagunense, beira de praia todo dia. Mas foi um dia que eu disse: Deus, eu me rendo. Se eu tenho esse chamado, esse talento, então me dá a fundinha, que eu vou girar ela, Senhor. Eu vou me render. E eu me rendi a Deus, irmãos. Hoje eu olho para minha esposa, 11 anos de casamento, meu filhinho. Eu vi o Éder falando esse sentimento de pai coruja, pai assim, fica bobo. Eu olho o Micaelzinho, eu fico olhando. Eu disse: meu Deus, tudo que eu tenho foi graças ao rei. Quando eu me rendi ao chamado, eu vivo plenitude de Deus. E tem mais: Deus não para de me surpreender. Viva o extraordinário de Deus, querido. Aleluia. Essa é a palavra que eu queria ministrar ao teu coração. Finalizo, porque quando Golias tomba, o que ele disse? Opa, gigante bom, gigante morto. Ele corre, pega a espada, mata Golias. Deve ter pegado aquela cabeçona e disse: Israel, só o Senhor é Deus. Imagina a cara dos irmãos. Mas é ele esse como assim? Até o Saul ficou com inveja. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. E o Davi marrento no cavalo do rei. Aleluia. Deus quer ser conhecido e glorificado através da nossa vida, querido. Deixa essa palavra. O que é esse gigante, pastor? Velhos hábitos do pecado. Se eu viajo daqui para Laguna e o meu pneu furar uma vez, é normal. Fura. Vai para São Paulo daqui a pouco. Agora, se o meu pneu furar a cada 20 quilômetros, tem alguma coisa errada. Tem ou não tem? Tem. Não, esse pneu está errado. Deus não quer você caindo nos mesmos pecados, nas mesmas coisas. Teu coração sempre com aquela raiz de amargura. Deus não quer você com as mesmas coisas, porque o diabo tem princípios. Lembra de Eva? Eva peca num paraíso e Jesus vence num deserto. O diabo, ele primeiro rouba a semente da palavra que eu falei no começo. Mas sabe o que ele faz depois de roubar? Ele gera insatisfação. Eva olhou, não, uma palavrinha, ele bota o caráter de Deus em jogo. Sabe o que ele não quer que tu coma? Vocês vão ser igual a Deus. Acabou. Tirou a confiança de Deus. Será? Que sensacional que seria. Insatisfação. E eu quero que você alinhe-se a essa palavra profética. Eu creio que em parte eu verbalizei algumas palavras, extraí algumas lições, mas em parte eu profetizei. Queridos, ontem quando nós estávamos lá naquele local, eu não sou assim aquele, como é que se fala, aquele misticismo do monte, não. Eu me gosto de me retirar para um lugar, natureza, sentir, você vem, sabe, aí nós abrimos uma palavra da figueira, e aí vem o homem ali que cuida, falou a agricultura, ele diz: não, eu vou regar, vou preparar. Se ela não der fruta, a gente corta. Quantos de nós, queridos, eu estremeci, o Senhor espera frutos de nós. Pastor, ele pastoreia, mas ovelha gera ovelha. O que Deus está liberando? A ovelha, primeiro, saudável. Quando eu comecei como pastor, eu trabalhava números, pastor, números, meta. Ele disse: para! Trabalha a ovelha, porque a primeira coisa que a ovelha saudável faz é gerar outra. Quando a gente começou a trabalhar a saúde espiritual, a ovelha começou a gerar ovelha. Sabe, eles entrando dentro do mercado, pegando um pacote de bolacha, cai gente endemoniada. Que é isso? Chama o bombeiro. Não, peraí. Em nome de Jesus. E a pessoa é liberta. Ai, eu tô leve. O que foi? Não, calma, eu sou cristão. Eu vou te convidar para ir num culto que vai mudar a história da tua vida. Eles estão entrando e sendo libertos. Por quê, irmão? Ovelha gera ovelha. Para de botar essa responsabilidade num pastor, nesse, naquele. Você tem uma chama dentro de você. Deus está olhando para você, esperando frutos. Vamos orar. A melhor forma de gratidão é essa: dar frutos para o nosso Pai. Onde é que estão os gratos? Só voltou só um, porque muitos de nós somos esses 10 ingratos, que vêm para a igreja às vezes como se fosse a um teatro. Hoje eu quero receber, quem é o convidado? Canta, Éder, vai pregador, manda, eu quero sentir. Não, querido, Deus quer que nós viemos para entrar na guerra, na batalha. Senhor, eu vim para cavar, me dá essa pá espiritual. Vai cantando, Éder, que eu estou cavando essa pá aqui dentro do meu interior, dentro de mim. Vai, Senhor, vai trabalhando. E daqui a pouco, irmão, Deus vai bradar. Eu vou orar pela tua vida. Tem um pastor americano que
pregava nas missões. Quando uma mulher chegou, se esse Deus tem poder, ele disse: tem, então vem à minha casa. Quando ele chega na casa, uma menina amarrada a fios, e ele expulsa de todas as maneiras, e nada acontece. Diz que ele disse: eu vou embora dessa missão. E Deus disse: não, tu não precisa ir embora, precisa de poder e autoridade. E aí eles começaram semana após semanas, lágrimas, choro, madrugadas. E numa manhã, a biografia dele conta que Deus encheu o coração deles de autoridade e de poder. Eu vi as mensagens de Billy Graham simples, e milhares de multidão. O que é aquilo? É unção, irmão. Uns são, outros não são. E aí diz que eles começaram, quando Deus visita, a menina é liberta, os feiticeiros daquela região se convertem. E a gente olhando a biografia, as fotos, milhares e milhares de pessoas se ajuntavam. João Batista estava num deserto e milhares de pessoas iam até ele. Quando tiver unção de Deus na tua vida, pessoas vão ser atraídas para a tua vida, para perto de você. Pessoas vão querer estar perto de você, porque a unção de Deus extravasa da tua vida. Vamos orar nesta noite, aleluia. Éder, canta aquele louvor. Conhece aquele ainda? Não esqueceu as notas? Não, né? Glória a Deus.